Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Eu vou ler a nova versão internacional, a NVI. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior que o descrente, ou pior do que o ímpio. Vou repetir. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente ou um ímpio. Pai, continua falando conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Ministra aos nossos corações que as escamas e que o véu possam ser tirados dos nossos olhos e que possamos ver aquilo que até hoje nós não enxergamos, para teu louvor, honra e glória. Que possamos dar testemunho da tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém? Primeiro, eu gostaria de abrir o meu coração com vocês, como pai espiritual, como pastor, como líder de um pequeno rebanho. Existe no meu coração o desejo de ver cada um de vocês muito bem. E eu sei que cada um enfrenta uma realidade diferente do outro. E por conta disso, cada um tem a sua história de vida. E algumas histórias são extremamente dolorosas. E quando você chega na igreja e abre o coração para a palavra de Deus, coisas começam a acontecer. E você começa a ser tratado nas tuas limitações, deficiências, debilidades, deformidades. A primeira pergunta que eu quero fazer para você hoje é: quem aqui tem uma família perfeita? Quem aqui tem uma família perfeita? Nenhum de nós. Mas nós amamos a nossa família e damos a nossa vida pela nossa família. Quantas brigas, quantas discussões, quantas situações que acontecem e que deixa o nosso coração muito apertado e entristecido. E quando eu, como pastor, olho para a nossa igreja, vocês são meus filhos, vocês são minhas filhas. Pessoas que o Senhor me deu para cuidar. E não dá para cuidar sem amor. E eu tenho que orar todos os dias e dizer: Deus, me ensina a amar mais e mais os meus filhos. E quanto mais eu amo vocês, mais eu sofro. Por conta da intercessão, que muitas vezes é profunda, machuca. Paulo diz em Gálatas: por quem de novo tenho dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Por quem de novo tenho dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Travou o negócio. Estenda as mãos lá para a técnica lá. E diz: sai deles. Olha a palavra de amor. Quando Paulo fala, meus filhinhos, olha a ternura de um pai que revela o seu amor pela igreja. Aqui é uma palavra dirigida à igreja. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto. Aí você pergunta para uma mulher grávida, uma mulher que teve neném, uma mulher que concebeu. Eu ia dizer pariu, mas pariu não é legal, né? Se bem que agora existe uma briga do governo para não colocar mais a identificação de mãe no hospital. É mulher que pariu. Tem cabimento uma discussão dessa? Meus queridos, não dá para cancelar esse atributo tão nobre que Deus deu a uma mulher, que é de gestar, de conceber, não é? De dar
origem a uma vida. Pergunta para uma mulher que já teve neném, como é que foi? Pergunta se foi parto normal, tem que ser parto normal. Parto bom, gostoso é o normal. Porque tem aquele parto sem dor. Não senti nada. A Bíblia diz, parirás com dor. Então, quando você pergunta para uma mulher que teve neném e foi uma criança que nasceu de parto normal, amados, a contração começa e ela intensifica, depois piora, até nascer a criança. E na hora que vai nascer, é só misericórdia. É muita dor. Virar o zoinho para cima é bom. Mas na hora de nascer a criança, é só misericórdia. Mas quando nasce também a criança, e a mãe ouve o chorinho, a mãe vê a criança, pega nos braços, toda aquela dor, todo aquele trauma do parto acaba, vai embora. Então Paulo usa esta ilustração. Por quem de novo tenho dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Teve dores de parto primeiro para a pessoa se converter, entregar a vida para Jesus. E a gente pensa que o discípulo ele vai nascer sem a dor da intercessão. Mas não vai nascer sem a dor da intercessão. Nós precisamos aprender a entrar no reino espiritual e gerar aquela pessoa com muita dor, com muito choro, com muitas lágrimas. É a intercessão legítima. Você tem que lutar pela vida dela, para que ela possa nascer de novo. Então Paulo diz, por quem de novo tenho dores de parto, pela segunda vez. Agora, até que Cristo seja formado em vós, até que a pessoa tenha uma nova identidade, até que a pessoa mude, seja transformada pelo poder do Evangelho. Está compreendendo isso? Obrigado. Então, um pastor, ele sofre por conta dessa intercessão. Por exemplo, vocês não sabem, um dia eu estava orando com o Fabrício falou uma vez isso no altar, isso me marcou. Ele falou, eu estava orando com o pastor ele lembra do nome de um por um de vocês, ele ora por vocês. E de fato, eu me lembro, eu sei onde vocês sentam, eu chamo vocês pelo nome, quando eu não sei o nome eu pergunto, e eu tenho esse hábito de orar e de interceder por vocês. E algumas vezes, a gente está orando por um irmão, por uma irmã, por uma situação familiar. Aquilo penetra tão forte no nosso coração, aquilo crava tão profundo no nosso coração, que muitas vezes a gente não sabe nem o que vocês estão passando, porque tem irmãos que compartilham, tem irmãos que se dão ao direito de serem mais reservados. Eu confesso a vocês que eu já fui muito reservado. Mas hoje eu tenho pessoas que oram, intercedem, jejuam, se consagram por mim. Então, quando eu tenho uma necessidade extrema, eu compartilho. E estas pessoas, elas igualmente entram na arena de oração para sofrer por mim. Porque o que é intercessão? É você entrar no lugar daquela pessoa, assumir aquele problema como se fosse teu e pleitear a sua causa. Então, muitas vezes eu recebo telefonemas. Alberto, está acontecendo alguma coisa aí? Eu digo, por quê? Não, porque eu fui orar por você e o Espírito Santo me incomodou, eu chorei, eu me contorci, eu me quebrantei e eu não sei do que se trata, mas eu estou te ligando para saber se eu posso te ajudar em alguma coisa. Olha só como é que funciona. Aí eu digo, sim, é que amanhã é dia 10, dia de pagar os aluguéis. O aluguel. Aí o pastor brinca e fala, não devia ter te ligado, né? Mas já que eu liguei, né, eu preciso fazer uma oferta de amor. Mas é brincadeira. Sempre a gente recebe essa cobertura, esse respaldo, esse apoio de alguém. Na igreja, você nunca está sozinho.
Na igreja, Deus sempre vai levantar alguém para estar orando por você. E eu louvo a Deus pelas pessoas que são anônimas, pelos nossos intercessores, pelas nossas intercessoras. Não tem nem nome. Talvez você não conheça nem a pessoa, mas ela levanta 3 horas da madrugada, ela crava o joelho dela no chão, ela abre o caderninho dela para orar e interceder por você. Para orar, interceder pela nossa igreja, pelos pastores, pela liderança, pelos irmãos, pelas irmãs. Então, quando nós temos lá, de forma pontual, alguma coisa, a gente ora e intercede. Dia desses, a Miriam me deu liberdade de falar sobre isso. Ela estava com a sua nora internada no hospital. E ela estava falando comigo, eu acho que era 11 qualquer coisa. E ela disse, não tem vaga para internar. Eu disse, só um minutinho, eu vou orar. Terminei de orar, ela entrou dizendo, abriu vaga. Você está entendendo isso? Não menospreze o poder da oração, não menospreze o poder da intercessão. Eu sei que muitas vezes vocês estão tão desgostosos com a vida, que às vezes o diabo chega e diz, a oração não funciona mais. Não adianta orar. Teve um irmão que conversando comigo disse, por que eu vou orar, pastor? Porque Deus sempre vai fazer a vontade dele. Olha a briga. Ele queria orar para que Deus mudasse a sua posição e não fizesse a sua vontade, mas a vontade dele. Tem cabimento um negócio desse? Ele no Getsemane seria o contrário. Senhor, não seja feita a tua vontade, mas a minha. Ele fugiria da cruz. Não vou beber desse cálice. Então, nós precisamos, amados, compreender que Deus ele está se movendo. E tudo que Deus precisa é que você dê a Ele a liberdade de fazer o que precisa ser feito na sua casa, no seu lar e na sua família. Então eu, como pastor, Deus me fala até aquilo que você não me falou. E é um quebrantamento para mim. É uma dor para mim. Porque eu quero ver você feliz, eu quero ver você realizado, eu quero ver você próspero. Eu quero ver você com uma vida desafogada. Eu quero ver você com uma vida vitoriosa. Mas quando o pastor, ele vai olhar para o seu rebanho, ele vai ver famílias que estão se desfazendo, famílias que estão se fragmentando. Ele vai olhar para famílias e ver que o marido, ele diz não amar mais a esposa diz não amar mais o marido. Os filhos estão se perdendo, os filhos estão no tráfico, os filhos estão nas drogas, na criminalidade, marginalidade, bandidagem. Os filhos estão em crise com respeito à sexualidade. Os filhos, eles estão dentro de uma igreja, mas como eu preguei na sexta-feira, aquele que está em Cristo é nova criatura, não é aquele que está na igreja. A gente confunde, a gente pensa, aquele que está na igreja é nova criatura, não é aquele que está em Cristo, é nova criatura. Então hoje nós vivemos uma crise de referencial, e quando a gente lê o texto, que diz que aquele que não cuida dos seus parentes e da sua família é pior do que o descrente ou o ímpio, a gente na hora já pensa que é ajuda material, recursos financeiros. Não é a primeira coisa que passa na cabeça da gente? Mas não é. E o Espírito Santo falou no meu coração, para que nós possamos nos movimentar para entender este versículo, que mais do que o recurso financeiro, econômico, material, é o espiritual. Porque quando eu vou conversar com um marido, uma esposa, um filho, uma filha, eu pergunto como é que está a sua vida com Deus. Não tem vida com Deus.
Você ora? Não. Você está jejuando pelo menos uma vez por semana? Não. Você lê Bíblia? Não. Culto eu nem pergunto, porque eu não vejo a pessoa no culto. Quem sabe a resposta não faz a pergunta. Não pertence a nenhuma célula. Me diga uma coisa, como é que Deus vai se mover se você não dá oportunidade para Ele se mover? Se lembra de Elias? Para que o fogo de Deus descesse sobre o Monte Carmelo e destruísse os profetas e sacerdotes de Baal, houve necessidade dele preparar o altar. Diga comigo, preparar o altar. Então você precisa atrair Deus para dentro da sua casa. Mas Deus ele não vai entrar dentro da sua casa sem antes ele entrar dentro de você. Antes dele entrar dentro da tua vida. E a tua mulher, ela precisa ver Deus em você. Você precisa ser um marido de testemunho. Porque quando a gente fala de marido, nós estamos falando, biblicamente, daquele que é sacerdote do lar. Não é só daquele que é chefe da casa, esteio, coluna. É sacerdote do lar. E eu vou te falar uma coisa. Existe um poder muito grande quando o homem, como sacerdote do lar, se posiciona diante de Deus para orar e interceder pela sua casa, pelo seu lar e pela sua família. E o Senhor me mostrou que muitos demônios estão entrando dentro das casas e destruindo famílias, porque os sacerdotes estão com o escudo da fé baixado. Não vigiam. Não estão lutando pela família. E hoje existe uma cultura aí fora, com respeito à família, que é contrária à vontade de Deus. Hoje, famílias são desfeitas, banalizadas, de uma forma terrível. Por conta do quê? De uma ação maligna do inferno. Então, é muito desquite, é muito divórcio, é muita quebra de aliança, é muita separação. E isso tudo respinga na vida da mulher e respinga na vida do homem. O marido acha que isso não vai ter uma consequência espiritual na vida dele. Queridos, deixa eu falar uma coisa aqui. Se tem uma consequência que vocês têm que se preocupar, é da consequência espiritual. Porque existe uma cobrança de Deus. Porque nós somos filhos, e a Bíblia diz que Deus corrige os filhos que Ele ama. Então Ele tem que nos corrigir. Porque se Ele não nos corrige, nós vamos nos perder e vamos para o inferno. Por isso que estudamos na sexta-feira a respeito da parábola, ou melhor, de Ezequiel 3, que fala da pedra de tropeço que Deus coloca diante daquele que é crente, diante daquele que conhece a palavra, para que ele possa se conscientizar e ainda se arrepender para poder voltar para os caminhos de Deus. Amados, nós falamos que somos de Deus, quando na verdade aquilo que o profeta Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus nascer, e Jesus, ele reforça, ele declara esta mesma palavra: o coração de vocês está longe de mim, vocês me amam da boca para fora. E nós não podemos amar Deus da boca para fora. Hoje eu estava ouvindo louvor, como estava lindo. É lindo ver vocês louvando e adorando. Diga aí para quem está do teu lado. Era para você ser cantor. Fala aí. Ainda bem que chega tudo afinado no céu, é ou não é, irmãos? A gente canta para Jesus. Quando chega lá no céu, chega afinado. Mas para chegar afinado, depende do nosso coração.
Então imagina você, que lindo a gente cantando. Só que essa música, ela tem que ser recebida pelo Senhor. Essa música, ela precisa quebrar, despedaçar e destruir todo o jugo de Satanás. Vocês não imaginam o poder que tem o louvor e a adoração. Quando flui do teu coração, os demônios, eles têm que fugir da tua presença. Aquilo que eles estão arquitetando contra você, sua casa, seu lar e sua família é desfeito. Você tem que desbaratar tudo aquilo que o inimigo quer fazer contra você. Contra sua família, sua casa, seu lar. É por isso que o diabo não quer que você louve, que você aprenda a louvar. É por isso que o diabo não quer que você adore. Porque ele não quer que você adore. Porque se você trouxer louvor e adoração para dentro da sua casa, seu lar e sua família, os demônios não vão resistir, eles vão ter que se debandar de lá, para uma casa que xinga, fala palavrão, briga e faz tantas outras coisas que atraem os demônios. Você sabia que tem coisas que você faz que atraem demônios? Então, nós precisamos fazer aquilo que afugenta, que expulsa, que extirpa, que põe para fora os demônios. Uma das coisas que o diabo quer fazer com você, que é uma bênção, é colocar dúvida, incredulidade e descrença no teu coração. Já orei muito, já intercedi muito, eu já jejuei demais, eu já profetizei, mas não tem jeito. Você cancelou tudo aquilo que você construiu pelas mãos de Deus até agora. Não arranca a semente que foi plantada. Porque Deus é fiel para cumprir a boa obra que Ele começou. Ele é fiel para terminar. Então, não é do meu jeito, não é do teu jeito. Às vezes eu tenho vontade de desistir de uns que estão aqui também. Não posso! Não dá vontade, às vezes, de desistir do filho, desistir da filha? Dia desse eu estava conversando com uma mãe, ela dizia, você não sabe. A dor que é, como é que é, não dá para desistir. O Cláudio Duarte fala, agora eu entendo, porque tem bicho que come o filho no ninho. Por quê? Porque quando cresce vai dar trabalho. É teimoso, é cabeça dura, é respondão, é queixudo, é rebelde, não é assim? O sangue ferve. Mas você tem que se colocar diante do teu filho com muita sabedoria e orar, interceder por ele. Por exemplo, quantas mães não entram no quarto do seu filho? Não invada a minha privacidade, mãe. Não mexa nas minhas coisas. Porque pode encontrar alguma coisa lá, né? Mas a mãe tem que aprender a entrar no quarto do filho, unge a mão, sabe? Unge aquele travesseiro, porque ele repousa ali, a cabeça que é atormentada por espíritos. Aqueles pensamentos não são pensamentos dele. Aqueles sentimentos não são sentimentos dele. O comportamento, você pode ver, não é um comportamento que você ensinou, que ele aprendeu no ambiente que ele cresceu. É maligno, parece que desaprende do dia para a noite. Aí você vai ungir o travesseiro, porque ele põe a cabeça lá. Em nome de Jesus, que esses espíritos que atormentam ele na sua mente, possa deixá-lo. Unge o lugar que ele dorme, a coberta que ele se cobre. Unge a roupa, unge o tênis, sabe? Unge tudo, em nome de Jesus. Mas não estou falando para você fazer só de forma mística. Porque tem gente que acha que fazendo só isso, não, eu estou falando para você orar, se quebrantar, chorar, se derramar, se derreter. Porque a Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então é o que está faltando para os nossos maridos. Amados, tem homens aqui que só vêm na igreja por causa da esposa. Quando separa, para de vir à igreja. Ou quando tem alguma crise, para de vir à igreja. O camarada só vem na igreja por causa da esposa, por causa da mulher, porque ela é chata, ela é insistente, ela pega no pé.
Mas ele quer a liberdade dele, ele quer fazer do jeito dele, ele não quer ninguém mandando nele. Só o diabo pode. E ele obedece de forma cega. Então eu quero falar aqui para os maridos, vocês precisam se converter de verdade. A tua mulher tem que vir na igreja por causa do seu testemunho. E não é você que, hoje eu não vou, porque, não quero ir. Estou sem vontade. Eu estou com uma dor, inventa uma dor. Teve uma irmã que disse assim, você fica brincando com Deus, quando vir uma doença mortal sobre a tua vida, aí você vai ver, morreu. Amados, tenha a sua mulher como intercessora da sua vida, não queira ela amaldiçoando você. Porque, boca. Preste atenção, o marido, ele tem que ser o exemplo. O marido tem que chamar a esposa para junto, os filhos para junto, eles precisam orar juntos. Lembra de Paulo? Quando Paulo diz assim que as mulheres não deveriam pregar na igreja, é por conta de alguns problemas que estavam acontecendo dentro da igreja. Paulo também se refere em um determinado texto, as mulheres como paroleirazinhas, ou seja, metidas a serem pregadoras. Mas acabavam fazendo fofoca e trazendo confusão dentro da igreja. Então, até por conta da cultura, ele diz, olha, é melhor a mulher ficar quieta dentro da igreja. Se ela tiver alguma pergunta, ela faz para o marido em casa, e o marido vai responder para ela. E o marido, se não for crente, vai ter que ser crente, vai ter que se converter, ele vai ter que buscar informação. E mais do que a informação, ele vai ter que buscar o conhecimento. Mais do que o conhecimento, ele vai ter que buscar a revelação. Então, um apelo que eu faço hoje para nós, como igreja de Jesus, se nós queremos ser felizes na presença do nosso Deus, e dar exemplo para esta sociedade, que mete o pau na igreja de Jesus, porque os maiores escândalos acabam saindo do nosso meio, porque nós somos baluartes de moral, de ética, de bom senso, mas nós também somos humanos, somos fracos, e precisamos da graça, da misericórdia, da bondade, do amor de Deus. Vocês não imaginam como o diabo tem destruído famílias, o que é que tem acontecido? Existe um espírito que age na área da sexualidade e que por conta da internet, tudo está ali a um clique de distância. Hoje, por exemplo, muitos estão presos por conta da pornografia, e você acha que isso não tem problema na sua vida, é uma questão espiritual, antes de ser uma questão somente moral. Lá no Velho Testamento, Deus dizia, não adulterarás, ponto. Mas no Novo Testamento diz assim, se você olhar para uma mulher e a cobiçar com os teus olhos, é como se você tivesse deitado com ela e cometido adultério. Aí o irmão me falou, mas pastor, não pode nem dar uma olhadinha. Sabe aquele crente que nos converteu muito? Ele fala assim, a gente olha sem querer. Então, o negócio é caprichar na primeira olhada. Então, quando vai repreender, fala, sai, mas sai devagarzinho. Aí, o irmão vai bebendo, e ele vai se entorpecendo, não só se embriagando. Porque o efeito é muito pior. Chega uma hora que ele fica promíscuo, depravado, pervertido. Ele perde o juízo. Ele perde a razão, ele fica atribulado. Ele fica confuso. Ele perde o senso. Amados, se tem um senso que nós precisamos conservar, é o senso de temor que nós temos de Deus. Porque se nós não tivermos temor, nós vamos nos debandar, nós vamos viver de uma forma dissoluta, nós vamos nos perder de forma definitiva. Mas uma coisa eu quero falar para você, hoje você pode até tomar a decisão de virar as costas para Jesus, mas vai chegar uma hora
que você vai voltar para casa e que o Senhor vai te trazer de volta. E não permita que isso aconteça, porque você vai passar por muitos traumas, por muitas dores, vai chorar muito. Não permita que isso aconteça. Sabe, muitas feridas abertas. Então, muitas vezes a pessoa olha para o mundo e tudo lá do outro lado parece ser mais encantador. E por conta de um espírito de fascinação e de sedução, pessoas elas são assediadas e elas acabam sendo levadas para uma vida sem Deus. Então, os maridos, eles precisam ser o exemplo. Me lembro de um tempo atrás que um pai, ele me contou isso chorando. Ele falou: pastor, um dia eu passei uma vergonha muito grande. Eu estava vendo pornografia na TV, naquela época era mais TV do que hoje, celular, computador, enfim. E o filho viu o pai assistindo filme pornô, filme erótico. E o pai ficou muito envergonhado. E depois você não sabe, porque dentro da tua casa está do jeito que está. Porque o diabo vem, o espírito de perseguição vem. Ele ataca de diversas formas, de diversas maneiras. Aí, ele falou: hoje, pastor, quando ele vai na sala de madrugada, ele me vê de joelhos orando. E o filho estava com ele e falou: é verdade, eu acordo porque eu ouço meu pai chorando. Eu acordo porque eu ouço meu pai sussurrando. Eu acordo porque eu ouço meu pai buscando a Deus. Eu falei: e você? Eu me ajoelho do lado dele para poder orar. Criança vê, criança faz. A criança é uma esponja, tudo que a gente faz, ela vai nos imitar. Então nós precisamos, em nome de Jesus, trazer esse temor para dentro da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. Eu sei que é difícil, muitas vezes, amar, entender, compreender, tolerar, mas quando o Espírito Santo vem e ele empresta para você a unção da paciência, quando vem o Espírito Santo e ele começa a te dar a unção da moderação, vai nascer uma confiança dentro de você. Eu não sei como vai ser, mas eu já vi casos, gente, que é no leito de morte que a pessoa se arrepende, que a pessoa se conserta, que a pessoa se posiciona no leito de morte. Lembra de uma oração que Paulo fez? Ele entrega Himeneu e Fileto nas mãos de Satanás, para que a sua carne fosse destruída, mas que no último momento eles se salvassem. Uma oração forte. Mas estava tendo aberrações dentro da igreja de Corinto, incesto, coisas do tipo. Então imagine você quanta impureza tem na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, que a gente precisa varrer para fora. Eu sei que não é fácil, por conta de tudo aquilo que a gente já vivenciou, porque cada um aqui tem um histórico de vida. Por exemplo, se você olhar para o teu histórico, tem muita coisa que bate com a vida do seu pai ou com a vida da sua mãe. Os espíritos são conhecidos como espíritos familiares. Então, eles vão querer agir de geração em geração, de sucessão a sucessão. Agora, quando você começa a entender biblicamente que a sua vida pode e deve ser diferente, quando você diz: já estou cansado de viver tudo que eu estou vivendo, aí você vai aprender a orar de verdade. E é por isso que eu quero trazer para cá a casa de oração, para a gente ter um lugar ali onde a gente vai orar.
desde as 6 da manhã até as 6 da tarde. De 1 em 1 hora, nós mudamos os intercessores. Quem puder ficar 2, fica 2. Quem puder ficar 3, fica 3. Mas nós vamos fechar primeiro, das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Depois nós vamos orar com outro grupo mais para frente, porque Deus vai nos trazer estas pessoas até meia-noite. E depois nós teremos irmãos orando a madrugada toda. Imagina só uma igreja detonando o diabo 24 horas por dia. Quando é que se detona o diabo? Não é quando você fala com ele, é quando você vive o evangelho. É quando você louva, é quando você adora, é quando você dá testemunho. É quando você está ali buscando a Deus de verdade. Porque muitas vezes o inimigo nem vai te obedecer, porque você não tem autoridade. Perdeu a autoridade. Mas quando você começa a trabalhar essa questão, as coisas na tua vida começam a mudar. Teu pensamento muda, teu sentimento muda, tua conversa muda, teu comportamento muda, tuas amizades mudam, os lugares que você frequenta mudam. Você passa a viver tudo aquilo que você não tem vivido até hoje. Por quê? Você está trazendo Deus para dentro da sua casa, da sua vida, de você, e a sua família precisa ver. A sua mulher, ela tem que olhar para você e ela tem que ver que você realmente é um homem de Deus. Ela não pode olhar para você e te ver só como um religioso. Porque se tem alguém que conhece a gente do avesso, é a esposa. Não dá para disfarçar. Você de repente está pregando no altar, ela olha e diz assim, não está vivendo nada disso que está pregando. E tanto o marido também. O marido conhece a esposa do avesso. Não é? As mulheres têm uma tendência, muitas vezes, de demonstrar que são mais espirituais sem ser de fato espirituais. Isso faz parte da mulher. Não é? O homem, ele já tanto faz como tanto fez. Quem me achar espiritual, muito que bem. Quem não me achar, está tudo certo. Mas o fato é que nós não podemos mais viver do jeito que nós temos vivido. Num deserto e o nosso coração seco. Um dia você amou essa esposa. Um dia você declarou ser fiel, cuidar dela, na pobreza, na riqueza, na doença, na saúde, na pobreza e na prosperidade, na doença, na saúde, na alegria, na tristeza. Mas bate a cabeça, esquece de tudo e não. O que falou para Deus foi uma conversa jogada ao vento. Amados, preste atenção. Por isso que a Bíblia diz, em Eclesiastes 5, que antes de você abrir a boca para orar, para falar alguma coisa para Deus, tem que ter temor. Você não está falando com qualquer pessoa. Você está se comprometendo com o céu. Então vai existir uma cobrança. E a gente não vai viver com medo de cobrança, ou de condenação, de sentença. Por quê? Porque não é por obrigação, é por amor mesmo. Então você teme a Deus porque você ama. Não porque você tem medo de saraiva, fogo que vai cair do céu, daquilo que vai desabar na tua cabeça, da condenação eterna, vou para o inferno. Não. Então está na hora do marido se alinhar com Deus e ouvir o que Deus está falando para ele. Sabe? Mudar a sua vida, se converter de verdade, ter uma experiência profunda com o céu, ler a palavra. Eu gostaria que vocês, maridos, a partir de hoje, sabe, cheguem em casa, antes de dormir, lê um pouco da Bíblia. Começa lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Começa a ler Mateus capítulo 1, no outro dia vai ler Mateus capítulo 2, no outro dia Mateus capítulo 3. Acabou? Vai para Marcos, vai para Lucas, vai para João, vai para Atos, vai para depois Romanos, Coríntios, 1ª, 2ª, até acabar o Novo Testamento. E aí? Aí volta de novo no Novo Testamento. Kenneth Hagin, ele leu 100 vezes o Novo Testamento antes de pregar o seu primeiro sermão.
Está faltando Deus na nossa vida. Não adianta só vir aqui na frente e pedir para o pastor colocar a mão na tua cabeça. Não adianta falar, tem óleo aí, dá vontade de pegar aquele óleo queimado que vende no posto, para derramar na tua cabeça, para ver se funciona. E às vezes é aquela coisa mística, né? Não, vamos ungir, porque eu acho que o que está faltando é presta atenção. O que vai quebrar de fato toda maldição, sentença e condenação é conversão genuína, legítima, verdadeira. A partir do momento que eu me conserto com Deus, minha história começa a mudar. Mas isso não significa que o diabo não vai querer trazer o meu passado de volta. Isso não significa que o diabo não vai querer levar você à velha vida. Porque, pode ver, você vai bem durante um tempo. Daqui a pouco o negócio parece que está meio bamba, até que desaba. Teve um irmão que me disse, pastor, já que eu estou no inferno, quem está no inferno abraça o capeta. Para ele tanto faz, mente cauterizada. Mente cauterizada. Amados, nós temos que pedir perdão a Deus pelos nossos olhos secos. Porque muitas vezes nós oramos sem nenhum tipo de temor, oramos sem nenhum tipo de amor a Deus, oramos sem nenhum tipo de graça. É protocolar. Era como fazíamos antigamente, não passa de uma reza, sem querer ofender ninguém. Por que reza? Porque é só uma repetição. E o próprio Jesus disse que não é para a gente ficar repetindo, como os gentios fazem, aqueles que não conhecem a Deus, porque eles pensam que por muito repetirem serão ouvidos. Não, você quer que a tua vida mude a partir de hoje? Estou falando isso com toda seriedade, como pastor, pai espiritual, líder desse pequeno rebanho. Se converte de verdade. O marido precisa se converter de verdade. Precisa mudar. Um dos garotos que fizeram parte, ou acho que faz ainda, do nosso ministério, ele falou, pai, eu pedi dinheiro para me dar, para eu entregar uma oferta na igreja, e você não me deu. Mas você sempre está comprando cigarro e cerveja, na frente das visitas. O pai queimou a cara de vergonha. Eu falei, pastor, tem cabimento esse menino, querendo me dar lição de moral? Eu perguntei para o pai, está certo ou está errado? Ele falou, não, agora eu estou dando ofertinha para ele. Dá um cala a boca, né, pastor? Porque ninguém aguenta esse menino. Está virando um pastorzinho já. Teve um outro, que o pai disse, diz que eu não estou. Ele falou, não. Pega o telefone, menino, fala que eu não estou. Não. Eu aprendi lá na escola, na escolinha, que não pode mentir. Aquele que ama e pratica mentira é fogo do réu do inferno. Fui feliz, diga que eu não estou. Não vou mentir. Fala aí! Ele falou, meu pai mandou dizer que não está. Ele quase matou o menino. Aí ele chegou e falou, pastor, pega leve nessa escola de criança aí que, agora meu filho, ele está dando lição para a gente dentro de casa. Não pode xingar, não pode gritar, não pode falar palavrão, não pode mais ficar nervoso, não pode mais mentir. Desse jeito fica complicado, pastor. Pois é. Se você não pode com ele, se una a ele. É melhor você se converter, meu irmão. E é tão lindo, amados. O problema é que a gente deforma as nossas crianças. E a gente passa para elas que tudo é normal. Não, meu filho, não tem problema não. Você ainda é criança, você vai crescer. Isso é conversa que se fala. Outro dia terminou um culto. Outro dia, força de expressão. Aí eu estava lá com um dos nossos líderes na porta. Me despedindo dos irmãos. Aí, líder, eu falei, cadê seu filho? Ele falou, o filho dele é um tampinha desse tamanho. Está azarando as menininhas. Eu falei, o quê? Eu não ouvi o que você falou. Está azarando as menininhas. Eu falei, é o seguinte. Se ele estiver aqui na igreja azarando alguma coisa, quem vai azarar ele sou eu. Eu falei, querido, nunca mais repita isso. Não passe a tua deformidade para o teu filho.
Ele não vai ser um mulherengo, ele não vai ser um como você foi. Ele vai ser um menino de Deus. Ele vai tratar as meninas como princesas. Ele não vai fazer o que você fez. Como é que nós falamos? A palavra começa com D? Não, é defraudar. Não vai defraudar as meninas. E eu falei outra coisa. É visão da nossa igreja. Aqui não tem esse negócio de namoradinho, namoradinha, abracinho, beijinho. Não. Aqui a gente não alimenta esse tipo de prática. Porque para a gente não é normal. Até na adolescência, amados, nós temos reservas. Aí, quando namora o menino e namora a menina e dá problema, aí o pai vem falar comigo. Eu falo, pastor, e agora? Eu falo, quem é pai, quem é mãe é você, vocês que deixaram. Eu disse que na minha concepção não era para deixar, mas vocês deixaram. Mas se não deixa, foi escondido, pastor. Eu falei, pois é, tem que ensinar o que é princípio, o que é ética, não é? O que é valor. Senão a criança vai entrar nessa vibe. Não precisa fazer nada escondido. A gente tem que aprender que tudo tem a hora certa para fazer. É ou não é? Por que tem muita gente hoje que está vivendo uma dificuldade? Porque ele queimou etapa, era para estudar, não estudou. E eu sei que é difícil. Tem muita gente que podia estar vivendo uma vida melhor, mas queimou etapas. Quis fazer do seu jeito. E agora tem que arcar com as consequências. Não é fácil, amados, mas está na hora da gente falar francamente. E outra coisa, o marido que é o marido de Deus, ele vai falar com a mulher com cordialidade, com educação, vai ser polido, ele vai ser educado. Eu, às vezes, vou na casa de vocês, eu fico constrangido de ver o marido tratando a mulher tratando o marido. Eu fui no almoço, a mulher falou assim, pergunta para ele o que vai comprar de mistura. Eu disse, viu, a tua mulher quer saber o que vai comprar de mistura. Diz para ela que vai comprar frango, que já vem pronto, é mais fácil. Ele falou que vai comprar frango, que já vem pronto. Eu falei, peraí, eu estou de menino de recado aqui, é isso? Eu estou de menino de recado, vocês estão brigados. Vem cá, dá o dedinho, vamos ficar de bem. Amados, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. O marido não quer dormir com você? Pega o cobertor, o travesseiro, vai dormir com ele, no sofá, no chão, no tapete, não sei. Mas falou, nós casamos para dormir junto. E o meu ronco é santo, você tem que ouvir a noite inteira. Charlão, estou fazendo aquilo lá. A mulher fica nervosa. Foi quando começa a roncar, você vai... A pessoa acorda mesmo. Charlão. Porque senão a gente fica toda hora empurrando, cutucando, acorda, é ou não é? Mas daí, de vingança, mulher vingativa, diga aí, mulher vingativa. Gente, ela gravou, eu dormindo. Eu disse, não sou eu, não é possível. Aí você falou, não, é que eu estava muito cansado. Eu falei que eu estou fora do peso, tenho que emagrecer um pouco. Mas viu, gente, vocês estão entendendo que o resultado do que nós vivemos na nossa casa, no nosso lar e na nossa família, é porque está faltando Deus lá dentro. Está faltando Deus, o marido, ele não está carregando a arca, ele está fazendo o jeito dele. Aí daqui a pouco aquele casamento acaba, termina, e eu estava falando, né, do marido e da esposa, é como uma folha de papel grudada na outra. Quando você separa a folha de papel grudada, pedaço dessa folha vai para cá e pedaço dessa vem para cá. Um vai carregar o resto da vida, uma parte da outra, que um dia foi casado com ela ou com ele. É muito triste. Vamos trabalhar. Olha, o marido, você quer ver o marido não produzir nada? Ele está brigado com a mulher. É uma negação, dá tudo errado. O Charlie, eu sabia quando brigava com a Grazi. Salgava tudo.
Ninguém comia comida. Aí tinha que sentar com os dois para consertar. O pão do Moisés não cresce. Cresce, Arlete. Olha lá, tá. A menina já, cresce sim, cresce. É que ele tem uma panificação. É panificação que chama? Panificadora? Hã? Tem uma padaria. Ele tem uma boutique de pães. Chique, menino. Então, é desse jeito, você pode ver, você vai trabalhar injuriado. Pastor, eu peguei o dedo da máquina, você pode orar por mim? Eu falei, o que aconteceu? E olha o dedo que pega, ó. Não sei por que pega sofre esse dedinho. Brigou com a mulher, mas como o senhor sabe? Vejo que tu és profeta. É, eu sei. Não dorme direito, não produz nada, não rende, não, sabe? Se conserta com a mulher. Tem que sair de casa bem, porque aquele dia pode ser a última vez que você se despediu dela e ela se despediu de você. A gente não sabe do nosso depois. Então nós precisamos mudar, amém, amados? E a mulher também. É tão triste ver ela chateadinha, aborrecida, ferida, magoada, deprimida, endemoniada, porque a mulher fica. Sabe, vamos ser famílias diferentes a partir de hoje? Vamos. Mulher, ajuda o teu marido a ser mais de Deus. Ele não sabe nem orar, ensina ele. Às vezes a gente pede para uns irmãos orar. É para orar, pastor? Pai. Paizinho. Ô, paizinho, Pai. Deus, Senhor. Aleluia, amém. Põe já, irmão. Ele não tem prática de oração. Ele não sabe nem orar pela comida, que vai o almoço, a janta, o café. Tem uma irmã que foi em casa, ela foi orar. Se eu comer alguma coisa mortífera, não me fará dano algum. Eu falei, não vai comer mais nada, vai embora. Vai falar mal da comida da minha mulher? Para, ô. Você está entendendo? Eu falo, pastor, o versículo que me veio na cabeça que fala sobre comida. Eu lembrei, se comer alguma coisa mortífera, não me fará dano. Eu falei, é? Você está entendendo? Ó, junta os filhos. Faz culto familiar. Vamos fazer diferente. Aí a gente vem, sabe, incendiados para o culto de domingo. A gente chega aqui dando risada. Eu sei quando o marido está bem, ele chega na igreja rindo. Quando o marido chega assim, ó. Ô, pastor. Já sei que a coisa não está legal. Agora, quando ele está sorrindo, sabe? O camarada entra parecendo o Fred Astaire, né, dançando na chuva. 1900 e Guaraná com rolha, parede descascada, biquíni de bolinha amarelinha. Vocês não sabem nem quem é Fred Astaire. I see the rain, the rain. Ele chega assim, gente, o cara feliz da vida, saltitante. Não é? O Toninho, quando ele chega, esse sorrisão. Não é? Bem cuidado esse menino. Não é? O Zé, bem cuidado esse menino. Né? Cisso, bem cuidado. Cássio, então, nem se fala. Giovanni, aleluia. Hã? Amém. Esse povo é lindo. Amém. Ai, pastor Dailton, sempre com esse sorrisão, aleluia. Ah, glória a Deus. Né? O Chico também, Chico, aleluia. Amém, Chico. Aleluia. Glória a Deus. Amados, a gente brinca, a gente ri, mas a gente está falando muito sério. Deus precisa entrar dentro da nossa igreja. Para Deus entrar dentro da nossa igreja, Ele tem que entrar dentro da nossa família. Como que é o teu nome? Isso, você de barba. Cleito, casado? Então é por isso que ele ri também à toa. Ri à toa também. Cleiton. Aleluia.
Glória, tem outros irmãos. Nessa hora fica assim para mim, ó. A mulher faz, ó como que a mulher é dominadora, né? Ria. Aí dele se não ri. Igual hoje, né? A Arlete ganhou ponto, né? O pão dele cresce. Aleluia! É isso aí, minha filha. Vai aquele hino hoje. Hoje tem festa lá no meu AP. Amados, vamos fazer uma oração? Vamos ficar de pé? Para passar o sono? Teve um irmão que chegou para mim outro dia e falou: pastor, o culto está passando tão rápido. Eu falei: que você dorme o culto todo. Ouve essa aqui. O pastor chegou, pode ficar sentadinha, pode ficar sentadinha. Fique sentadinha. Sente. Senta. Ouve essa. O pastor chegou muito triste para a mulher e falou assim: amor, você não acredita. Eu olho para a igreja e todo mundo está dormindo na minha pregação. Ela falou: amor, ouve a sua pregação para ver se encontra alguma coisa errada. Quando ela foi levar um café para ele estava dormindo. Ai, Jesus, tem misericórdia da gente. Diga assim comigo: Deus, eu quero te convidar a entrar na minha casa, no meu lar, na minha vida hoje. Eu quero orar e te dar liberdade e autoridade para tomar conta da nossa casa, do nosso lar e da nossa família. Que tudo aquilo que é maligno caia por terra. Que nós possamos viver a partir de hoje uma outra realidade, uma outra história. E que em nome de Jesus, o teu favor se manifeste poderosamente em nossas vidas. Guarda, Senhor, cada marido, esposa, filhos, e que em nome de Jesus, a nossa igreja comece na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. E que a igreja seja uma extensão daquilo que vivemos como bênção em nome de Jesus. Amém?